O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, mas para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, foi ouvido. Nessa quarta-feira da segunda semana do tempo pascal, o Senhor nos visita com a sua palavra para nos instruir, para nos mostrar coisas importantes, realidades espirituais que nós precisamos cultivá-las no coração para fazermos uma experiência verdadeira com o Senhor. Nicodemos foi atraído diante daquilo que ele percebia do mestre de Nazaré, de Jesus, para escutá-lo, porque existia no coração de Nicodemos um desejo pelas coisas celestes. E ele queria saber qual era o caminho para se viver a vida eterna, para ter a vida eterna. E nós estamos colhendo o fruto desse diálogo no Evangelho. O diálogo de Nicodemos com Jesus. Esse diálogo que nos revela algo muito importante para a nossa caminhada de fé. O nosso Deus é salvação. Isso é importante. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio salvar o mundo. O mundo naquilo que nós precisamos compreender como o mundo humano, a humanidade. Jesus não veio condenar. Jesus não veio como juiz, Jesus veio como Salvador. E isso é fundamental nós entendermos. Ele é salvação. Porém, a condenação é uma escolha pessoal. É uma decisão que muitas pessoas, infelizmente, acabam fazendo de não acolher, de não acreditar, de não ter fé no Salvador. Mas veja, o Deus que é salvação, para que não morra todo aquele que nele crê. Nós estamos celebrando Páscoa, a Páscoa do Senhor. E essa é a grande verdade que nós precisamos assumir nesse tempo pascal. Não morre quem nele crê. Quem crê em mim jamais morrerá. Experimentará a vida eterna. Nossa, mas nós não temos visto aí tantas pessoas morrendo. Essa é a linguagem que a gente usa para a Páscoa, para a passagem. Mas aqueles que acreditaram, aqueles que depositaram o seu coração em Deus, aqueles que acolheram Jesus,
venceram a morte, experimentam a vida eterna. Não morra. Aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. E aqui se faz muito importante nós entendermos o nosso fim último. O fim último daquele que crê em Jesus. O fim último daquele que se deixa influenciar pela presença do ressuscitado e pela sã doutrina da salvação, vivendo a vida nova. Porque a experiência é exatamente essa: de nós nos deixarmos tocar pelo Salvador e experimentar a vida nova que Ele veio trazer. E essa finalidade, esse fim, aquilo que Ele aponta, aquilo que Ele veio nos fazer experimentar e que nós podemos experimentar hoje, é a finalidade da nossa vida, a bem-aventurança eterna, o céu. Jesus, Ele veio para isso. Jesus, Ele veio para dar-nos salvação e não condenação. Jesus veio como Rei misericordioso para nos levar a uma experiência profunda de resgate, para que nós experimentemos profundamente o seu amor misericordioso. Ele veio para revelar o amor do Pai. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se encarna e Ele vem, o Pai o envia para que nós, eu e você, cada um de nós, você que agora está recebendo essa palavra, nós entendamos que Deus tem o melhor para nós. A plenitude da bondade, a plenitude da verdade, a plenitude da beleza, a bem-aventurança eterna. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, diz o Evangelho, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Por isso a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho, por isso que existe a canção nova. Porque a fé entra pelo ouvido, pela força da pregação, do ensinamento, do testemunho de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas espalhadas pelo mundo que ainda não conhecem o Senhor, ou até um dia ouviram falar, ou até mesmo fizeram uma experiência, mas não acreditam mais no Filho de Deus. E a pregação nos alcançando e alcançando o coração de tantas pessoas, ela faz exatamente esse processo de resgate daqueles que poderiam estar sob essa realidade da condenação por não acreditarem, mas Deus misericordioso, rico em misericórdia, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, pega a semelhança desse mosaico, essas pessoas que abandonaram, que deixaram a casa do Pai, que deixaram a casa de Deus, que abandonaram o caminho do Senhor, que deixaram de ouvir a palavra, que não querem mais saber de Deus, mas quando a semente é lançada, quando há um despertamento, como a gente lembra desse despertamento que houve na vida do filho pródigo, e que ele lembra, nossa, na casa do meu pai, até os empregados são muito mais bem tratados do que eu estou sendo aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E nesse mosaico nós vemos exatamente essa imagem do pai que desce ali na condição do filho para levantá-lo. E ali, nesse mosaico, a gente vê o manto do pai que cobre o ombro do filho, que faz com que esse filho volte a participar desse processo. E é exatamente isso. Deus quer nos fazer experimentar a salvação. E essa graça acontece pelo anúncio da palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo ensinamento da sã doutrina da salvação, para que creiam. E aqueles que estão desviados, aqueles que não acreditam mais, possam acreditar. Eu estava lendo um livro
chamado A Fé Explicada, do Léo Trezé, um livro da editora Quadrante, muito bom. Que ele é bem grossinho, mas uma linguagem muito boa, muito acessível, para explicar todas as verdades da fé. E no início ele explica como que é esse relacionamento de encontro, e ele usa uma imagem muito interessante. Ele usa a imagem de um soldado que estava num país distante, servindo numa realidade de guerra, e a mãe desse soldado sempre mandava carta, e ela enviava o jornal para ele saber das notícias de lá da região. E num desses jornais que essa mãe envia para ele, lá tem uma foto de uma mulher muito bonita. E ele fica encantado com aquela mulher. E providencialmente tinha o endereço daquela mulher. E ele escreve despretensiosamente, essa é a analogia que o Léo Trezé faz, não é? Dessa experiência que nós precisamos fazer. De crescimento, de conhecimento e de amor com Deus. E ele manda uma carta, mas despretensiosamente, ele acha que ela não vai responder. Ela responde e eles começam a se corresponder. Eles começam a se dar a conhecer. Em cada carta ela vai contando sobre a vida dela. E quanto mais ele vai conhecendo aquela moça, mais ele vai se envolvendo, mais ele vai se encantando, mais ele vai se apaixonando, até que ele é liberado, volta para a sua terra. E quando o trem chega e que ele desce e que ele encontra aquela moça que ele nunca tinha visto, e ele a abraça, lá na narrativa do Léo Trezé, ele fala, eles tiveram um sentimento que aquele momento pudesse ser eternizado. E por que ele usa essa imagem? Para mostrar exatamente aquilo que é o crescimento da experiência de fé na nossa vida. Uma imagem simples que não consegue alcançar a profundidade daquilo que é a nossa experiência de fé com esse amor, quando nós somos tocados pela boa nova, pela boa notícia, quando nós vamos saindo, muitos de nós fizemos essa experiência, vamos saindo daquele estado de condenação e entrando na dinâmica da salvação, aceitando o Salvador, acreditando no Salvador, crendo na sua palavra, experimentando o seu amor. Nós vamos vivendo a vida nova. Aquilo que ele veio nos comunicar. A vida nova de Cristo. A vida nova que vai mudando inteiramente o nosso ser, a nossa mentalidade, o nosso comportamento. E nós vamos descobrindo o sentido da nossa vida, o sentido da nossa caminhada, o sentido da nossa existência, o sentido de cada realidade que nós precisamos buscar para sermos mais felizes ainda na conquista das virtudes, no amadurecimento de fé. Mas isso vai acontecendo à medida que nós vamos conhecendo mais e mais a Deus. Quantos nós ouvimos testemunhar que a Canção Nova ajudou a fazer esse processo? Nesse período de pandemia, desde o ano passado, nós já estamos aí com mais de um ano aqui no Brasil, quantos testemunhos de pessoas que não tinham uma experiência com Deus, e através do testemunho, da palavra pregada, das orações, de tudo aquilo que nós vamos fazendo dentro da dinâmica da evangelização, essas pessoas foram envolvidas nesse mistério, nessa graça, e foram conhecendo, e foram pegando gosto, e foram se apaixonando, e foram se entregando, e não conseguem mais viver sem o Senhor. Descobriram o sentido da sua vida. Experimentaram esse Rei misericordioso que é revelação de amor, de um Deus apaixonado pela humanidade, que envia o seu Filho unigênito para salvar e não para condenar. Mas deixa eu dizer para você que me escuta, que me assiste, que talvez vai ter acesso a essa palavra depois de muito tempo. Um dia, ele virá como justo juiz. Já não é mais o reinado
da misericórdia, mas vai ser o juízo, onde nós precisaremos prestar contas da nossa vida. Onde nós vamos prestar contas a partir da experiência que nós tivemos com Ele e dessa busca de crescimento espiritual, de relacionamento, de vida constante de oração, de escuta da palavra, de vivência dos sacramentos. E por isso que é importante a gente cultivar no nosso coração, apesar das medidas sanitárias que nós hoje vivemos, a missa é essencial. Mesmo que, diante das medidas sanitárias, nós não possamos estar, não pode sair do nosso coração, em hipótese alguma, a essencialidade do sacramento da Eucaristia para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos ir sendo transformados naquele que nós comungamos, naquele que nós comemos o seu corpo e bebemos do seu sangue. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá parte comigo. Então os católicos, você que agora está me ouvindo, que por conta das medidas sanitárias, nós não podemos ainda ter a missa presencial. Se Deus quiser, em breve vai poder ter. Não deixe de cultivar no seu coração que a missa é essencial. Não se substitui somente em casos de enfermidade, de doença, que é permitido um cristão no domingo, por exemplo, não ir à Santa Missa presencial, mas participar pelos meios de comunicação. Mas, passando as medidas radicais de segurança da saúde, diante daquilo que nós estamos vivendo, você precisa cultivar no seu coração esse ardente desejo de se encontrar com o Senhor, na presença real, na Eucaristia, na igreja. Da mesma forma, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que é fundamental para a nossa vivência de santidade, do nosso caminho de santidade. Da mesma forma que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, esse Filho amou tanto o mundo, e esse Pai amou tanto o mundo, que quis ficar conosco todos os dias, até os fins dos tempos, na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, alimentando. E a gente precisa entender, e Santo Tomás de Aquino faz isso brilhantemente, quando ele vai refletindo cada realidade da Eucaristia para o nosso crescimento espiritual. Quando ele vai dizer a Eucaristia é alimento. E aí ele vai dizer, olha, do alimento a gente tira vitamina, a gente tira e vai ali. Da mesma forma, espiritualmente, a Eucaristia vai fortalecendo o nosso espírito e vai nos transformando naquele que nós comemos, naquele que nós comungamos. Nós temos uma comunhão quase que perfeita. Claro, a comunhão perfeitíssima é a comunhão celeste, mas na comunhão eucarística nós temos essa presença de Jesus por pelo menos 10 minutos fisicamente no nosso corpo. O corpo dele no nosso corpo, o sangue dele no nosso sangue, a alma dele tocando a nossa alma, a divindade dele atingindo a nossa natureza enfraquecida pelo pecado original. E ele vai comunicando a sua vida a nós. Ele vai comunicando a sua vida a nós. E quanto mais nós vamos crescendo nesse amor, nesse conhecimento, nessa vida de sacramento, nessa vida de oração, nessa intimidade, nessa busca incansável pelo Senhor, nós vamos vivendo o processo da conversão. E qual é a definição de condenação que João nos traz no Evangelho de hoje? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. As suas ações eram más. Como está, vou falar no tempo certo, como estão as nossas ações? O filósofo chamado Aristóteles diz que o agir segue o ser.
Se nós somos cristãos, se nós somos comungantes, se nós comungamos a palavra, se nós ouvimos a palavra, meditamos a palavra, se nós rezamos, se nós buscamos o Senhor, se nós fomos batizados, recebemos o crisma, fizemos a primeira comunhão, confessamos com frequência, frequentamos a Santa Missa, você agora que participa da missa, você que é cristão, existe uma máxima filosófica: o agir segue o ser. As nossas ações revelam verdadeiramente quem nós somos? Nós estamos verdadeiramente escolhendo a luz, ou nós ainda estamos indecisos e ficamos com um pé lá e outro cá, ora nas trevas, ora na luz? Eu quero dizer para você, hoje, sendo que o agir segue o ser, as nossas atitudes precisam demonstrar que nós somos cristãos. Os nossos relacionamentos, a maneira que nós tratamos as pessoas, a maneira que nós corrigimos as pessoas. E não existe desculpa para nós: é o meu temperamento, eu nasci assim, vou morrer assim, pronto, acabou. Isso é uma mentira que Satanás está contando para você. Você pode ter nascido assim, mas Jesus nasceu para te mudar. Jesus nasceu para te dar uma chance de ser diferente, de ser parecido com Ele. Jesus veio a esse mundo, se encarnou para que nós nos pareçamos com Ele. Não há desculpa. Nós temos graça suficiente para que a nossa vida seja ali trabalhada, mas é preciso ter da nossa parte uma firme decisão. E vou usar a linguagem teresiana de Santa Teresa de Ávila, uma determinada determinação. Como está a nossa vida moral? Pelo que eu entendi do Evangelho, e eu posso dizer para você, eu não estou enganado. As ações más condenam os homens. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Onde está a determinação de que nós escolhemos as trevas? Nas más ações. Nós precisamos fazer atos de fé para nós nos unirmos cada vez mais a Jesus. E atos de fé nós fazemos na oração. Diária, constante, insistente, persistente. Se nós pedirmos a Jesus o dom da fé, nós vamos percebendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, que existe uma graça eficiente na nossa vida de transformação. E essa fé em Jesus vai nos transformando, porque atos de fé vai fazendo com que a nossa alma se una à dele. O Espírito Santo vai fazendo esse movimento em nós. E aí nós vamos começando a amar de volta a esse Deus que amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que nós sejamos salvos. Nós vamos fazendo essa comunhão, nós vamos amando de volta, e isso é santidade. Quando no Evangelho nós ouvimos São João dizendo, veja só o que São João, como ele termina, não é? O Evangelho: mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Isso é santidade. Todas as nossas ações realizadas em Deus. Em Deus. Bento XVI, ou melhor, ele ainda era o cardeal Ratzinger. Um trechinho que eu peguei da homilia da missa Pro Elegende Romano Pontífice, quando ele celebrou a missa, porque ele era o decano do colégio cardinalício, para a eleição do próximo pontífice, e esse pontífice era ele, não é ele que foi eleito pontífice. Ele rezou pela eleição do próximo pontífice, e ele diz assim: adulta e madura é uma fé profundamente radicada na amizade com Cristo. Nós precisamos crescer nessa amizade com Cristo. É essa amizade que nos abre a tudo que é bom. É esse relacionamento. Você já teve um amigo, você tem um amigo, uma pessoa que você confia. O amigo é quem nós confiamos os nossos segredos, a nossa vida. O amigo é aquele que a gente tem saudade, tem vontade de estar perto, que você se comunica. É aquele que você tem confiança que estará sempre do seu lado.
E Bento XVI vai dizer, é essa amizade com Cristo que nos abre a tudo que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e o verdadeiro. E eu ainda até recebi hoje deixa eu ver aqui, um bannerzinho de uma frase do também Papa Emérito Bento XVI, que ele diz assim: no mundo onde a mentira é poderosa, paga-se a verdade com sofrimento. No mundo onde a mentira é poderosa, paga-se a verdade com sofrimento. Porque nós precisamos ser amigos da verdade, com V maiúsculo, e a verdade é Cristo. E essa verdade vai nos libertando, essa verdade vai nos fazendo nos distanciar daquilo que é mundano, daquilo que é trevas, daquilo que não agrada a Deus. E eu anotei aqui na minha colinha, quando no ano 120 depois de Cristo, um intelectual pagão chamado Diogneto pede explicações sobre a fé dos cristãos. E o cristão que responde a Diogneto, ele começa na introdução dessa carta, tem na internet, depois tem a curiosidade de ler para você ver como que era a vida dos cristãos e como eles definiam já a fé, a doutrina. Mas lá na introdução, o cristão que responde a Diogneto, ele fala que o questionamento de Diogneto, do pagão, era: qual é esse Deus no qual eles confiam e como veneram para que todos eles desdenhem do mundo? Não são amigos do mundo. Desprezem a morte. Os cristãos, desde o início, desprezaram a morte, porque entenderam que Jesus veio trazer vida eterna. Não consideram seus deuses os deuses dos gregos. Não observam a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm um para com os outros? Olha como viviam os cristãos, olha como eles eram verdadeiramente absorvidos, tomados pelo Cristo, pela maneira de Cristo agir. E finalmente, por que esta nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes? E aí, mediante as respostas, o cristão que responde a Diogneto vai dizer: eles moram na terra, mas eles têm a sua cidadania no céu. Eles sabem que não são dessa terra. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Por isso, meus queridos, que Deus envia um anjo, e é um milagre extraordinário. Os apóstolos foram presos porque estavam fazendo milagres e as pessoas estavam acreditando no ressuscitado. E se a gente for olhar bem ali, São Lucas está querendo mostrar também algo importante, né? Quando ele traz esse relato. Eram o sumo sacerdote, os seus partidários, e os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Se Cristo ressuscitou, eles estavam ali também num conflito de partidos dentro do judaísmo. Por quê? Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. E os apóstolos estavam curando em nome de Jesus, que eles diziam que estava vivo, ressuscitado. E as pessoas estavam acreditando. E milagrosamente, depois deles serem presos, e tinham guardas vigiando, esses apóstolos, um anjo entra e diz: saiam e vão para o templo pregar sobre esse modo de viver. O cristianismo não é só uma ideia, não é só uma doutrina racional. É um modo de viver. É uma maneira de viver. É uma forma de relacionar-se com Deus e com o próximo. E aí quando eu estava me preparando, né, me vinha ao coração esse grito interior: é preciso falar desse amor, é preciso ensinar esse amor, é
preciso especialmente mostrar como esse amor nos faz viver de uma forma nova sobre a face da terra. Ao ponto de São Francisco de Assis, né, o louquinho de Assis, ficar pelos montes de Assis gritando: o amor não é amado. Santa Teresinha dizia: uma só coisa eu quero, fazer Deus conhecido, amado. Esse Deus que eu experimento, esse Deus que veio para me salvar, esse Deus que morreu para me redimir, para redimir a humanidade, para perdoar os pecados do mundo inteiro, esse Deus que ressuscitou para mostrar para nós, você que perdeu um ente querido, Ele venceu a morte, todos agora podem experimentar a vida eterna. Ele está vivo. E hoje nós ouvimos 2 testemunhos, mas eu tenho muitos lá em casa. Porque vivo Ele está e Ele continua a operar milagres, prodígios. Como lá as pessoas traziam os doentes, colocavam na beirada da estrada para que os apóstolos as curassem. Gente, o entusiasmo com que aqueles homens falavam de Jesus impressionava a todos. Não era possível que eles estivessem falando de um morto. Eles tinham encontrado verdadeiramente Jesus vivo. Eles tinham experimentado a ressurreição. E muitos iam se convertendo na experiência e no testemunho dos apóstolos. E aí, eu fiquei pensando, qual é o modo de viver dos cristãos? Vamos lá para os cristãos da primeira igreja, da igreja primitiva. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 e 47, testemunho. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Na comunhão fraterna, a ponto dos pagãos dizerem: vejam como eles se amam. O amor era percebido, experimentado. Não tinham partidos, não existia divisão, não existia aquela disputa de quem era o melhor. Todos viviam a comunhão fraterna. Eles eram perseverantes na fração do pão, na Eucaristia, que é essencial. Eles eram perseverantes na oração. Eles eram tementes a Deus. Depois você pega esse texto, os Atos 2, 42 e 47, faz um estudo, anota como que se vive o cristianismo. Deus realizava pelos apóstolos numerosos prodígios e sinais. Eles viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. É testificado nos Atos dos Apóstolos, ninguém passava necessidade na igreja primitiva, todos se ajudavam. Eram perseverantes e bem unidos. Frequentavam diariamente o templo, tinham necessidade de estar na presença do Senhor. Partiam pão pelas casas, tomavam refeição com alegria e com simplicidade de coração. Louvavam a Deus. Louvavam a Deus. E eles vão para o templo, e lá no templo eles voltam a ensinar sobre esse modo de viver, essa vida nova. Eu vou caminhando para o final da nossa homilia. Eles vão para o templo. Porque o templo, a casa de Deus, o centro do judaísmo, Deus enviou o anjo para que eles continuassem pregando e ensinando aquele modo de viver. O evangelho é apresentado como substituto da lei. E eles vão ensinar essa vida nova, inaugurada pela obra salvífica de Cristo. A vida cristã. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância.
Jesus, ele veio para que eu e você pudéssemos experimentar essa vida em abundância. Essa vida nova, esse modo de viver que questiona as estruturas do mundo. Esse modo de viver que faz com que até mesmo o mundo nos odeie, porque odiou a Cristo. Esse modo de viver que nos envolve e que nos faz envolver as outras pessoas. Infelizmente, nós temos perdido força espiritual, porque nós, infelizmente, muitas vezes temos vivido tudo o contrário. A gente é egoísta, não partilha os bens, está cheio de divisão, não somos mais uma só alma, um só coração. Eu não vou terminar negativo, só estou dizendo, nós precisamos rever a nossa vida. Rever o nosso jeito de ser cristão. Escolher a luz, escolher a verdade, sair das trevas, sair da carnalidade, crescer na vida espiritual, adentrar numa intimidade profunda com o Senhor que mude as estruturas da nossa vida e não faça a gente viver uma dupla personalidade. A personalidade de dentro da igreja e aquela personalidade perversa lá fora que faz tudo que o mundo faz, que vive tudo que o mundo vive, que pensa tudo como o mundo pensa e que não é mais o evangelho o critério da vida. Nós precisamos colocar o nosso coração hoje nesse Deus que veio salvar. Ele é salvador. Ele não quer condenar ninguém. Mas se nós, por livre e espontânea vontade, conscientes, escolhermos as trevas, é a nossa responsabilidade diante daquele que virá como justo juiz. Mas hoje ele está dizendo para você, eu vim te salvar. E eu te dou a oportunidade de colocar a sua vida em dia. Na palavra, na verdade. Na experiência verdadeira desse modo de viver. Não é somente um slogan que eu sou, mas é a maneira que eu vivo que diz quem eu sou. Eu sou cristão, tocado pelo Evangelho de Jesus Cristo, iluminado por essa luz e consciente de que eu estou no mundo, não sou do mundo, mas vivo aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Traz a sua mão sobre o seu coração por um instante na presença do Senhor. Respira fundo. E se você tiver coragem, pede para Ele te ajudar. Fala, Jesus, eu quero viver. Não quero mais viver como antes. Eu não quero mais viver uma vida medíocre. Eu não quero mais ser contra-testemunho. Eu quero ser testemunha autêntica. As pessoas quando me veem, Jesus, elas te verão. Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, na minha vida moral, no meu comportamento fraterno, na igreja, dentro da minha casa, onde eu estiver. Eu só te peço uma coisa nessa noite, Jesus. Para mim e para os meus irmãos. Que a força da sua salvação nos atinja no mais profundo. Que a semeadura dessa noite, da palavra semeada nessa noite, possa gerar esse fruto de conversão. E que faz com que, Senhor Deus, diante de Ti, colocados na sua presença, nós tenhamos a coragem de dizer, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé nessa noite. Aumenta a minha fé em Ti. Aumenta a minha fé na palavra. Aumenta a minha fé para que eu viva segundo os critérios, Senhor Deus, estabelecidos pelo Senhor. Segundo a Sua palavra, a sã doutrina da salvação. Nessa vida nova. Para que eu esteja na carne, mas não seja carnal. Para que eu esteja no mundo e não seja mundano.
para que eu viva verdadeiramente, Senhor Deus, uma vida entregue, esperando esse encontro, como daquele soldado que encontrou a amada que ele conheceu num jornal, mas que naquele diálogo trocado de carta após carta, ele foi se apaixonando por ela. E no dia do encontro, quando encontrou-se pela primeira vez, ele desejou que fosse eterno, que se eternizasse. Senhor Deus, quanto mais nós crescemos aqui na fé, na decisão de te seguir, na eternidade nós vamos experimentar o que é a felicidade plena, que aqui nessa terra o Senhor nos permitiu viver ainda de uma forma imperfeita, mas que aqui, Senhor, nós podemos experimentar quando nós escolhemos o caminho, quando nós escolhemos viver essa forma, esse modo de vida, quando nós escolhemos viver a vida nova. E eu quero dizer para você agora em oração, diga para o Senhor: eu escolho a vida nova, mesmo se você esteja sem forças hoje, mas diga para o Senhor, Ele vai levar em consideração a sua decisão, e Ele vai dizer agora para você: eu te dou vida nova. Eu te dou vida nova. Se você quer, Ele tem vida nova para te dar. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor realiza e faz na nossa vida. Obrigado pela palavra que me fere, a palavra que me provoca hoje, a palavra que eu meditei, que eu partilhei, mas que em primeiro lugar me feriu, me sacudiu, me questionou, me fez pensar na minha vida, no meu sacerdócio, na minha consagração, na minha entrega a Ti. E hoje, Senhor, diante de Ti, eu digo: eu quero viver essa vida nova. Eu quero experimentar, dia após dia, esse modo de viver que é o cristianismo, essa forma de viver uma vida autêntica e cheia de sentido. Muito obrigado, Jesus.